nosso programa Mutirão Cultural, um programa que vai ao ar todas sextas-feiras, às 6h30 da tarde, aqui no seu canal comunitário. Programa da UBE, que fala sobre livro, cultura e cidadania. Boa noite, agora vamos conversar com Marcos Vinícius Matias, que é psicólogo e autor do livro O Mundo de um Educador no Mundo. Boa noite, Marcos. Boa noite, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Conta pra gente como que surgiu a ideia de escrever esse livro. Bom, o meu livro ele retrata a minha experiência de 23 anos como orientador de adolescentes dentro do Colégio Objetivo, onde eu conto toda a minha trajetória e tudo aquilo que na minha experiência profissional fez com que eu acreditasse no jovem. Então, o livro ele é a minha experiência profissional como orientador de adolescentes e todo o meu credo pedagógico, que é aquilo que eu acredito que dá certo para que a gente possa orientar os jovens. Correto. E o seu livro é indicado para quem? O meu livro ele é indicado para pais, ele é indicado para professores, para orientadores, para que possam educar os nossos jovens, possam acreditar nos nossos jovens, investir nos nossos jovens, que eu acho que uma boa educação, uma boa orientação faz o futuro dos nossos jovens. Certo. Você falou que o livro relata experiências vividas por você, né? Durante sua vida profissional, né? Sim, eu conto a minha história profissional como orientador de adolescentes nesses 23 anos. Correto. Então fala pra gente um pouquinho uma dessas histórias. Teve alguma marcante? Aquela que... Existem muitas histórias no livro, porque eu coloquei o livro de uma maneira diferente. Ele está colocado como uma peça de teatro, ele está todo em forma de teatro. Certo. Então, eu sou um ator narrador, eu interajo com os jovens durante o livro. Então, existem algumas histórias que realmente marcaram muito. Uma das que marcaram muito na minha vida é a história de um adolescente que, quando eu fui orientá-lo, ele estava com 16 anos de idade. Mas a história dele é a seguinte: ele, com 2 anos de idade, os pais se separaram e ele foi morar com o pai, porque a mãe iria mudar do país. Então a guarda do filho ficou com o pai. E o pai novamente se casou e constituiu uma nova família. E a madrasta, né, vamos dizer, a madrasta sempre é considerada como uma pessoa má, mas não, nesse caso, a madrasta o criou como seu filho, ela o criou com muito carinho, com muita dedicação, e nesse novo casamento ela teve mais 2 filhos. E ele então era muito feliz com o pai, a mãe, que para ele ela era a mãe dele, e os seus 2 irmãos. Quando ele está com 16 anos, os pais se separam. E o que acontece? O pai o leva para morar junto com o pai, não o deixa com os irmãos e com a mãe. Então esse menino ele fica muito mal, ele começa a perder o interesse pelos estudos, ele começa a perder o interesse pela vida, chegando até a beber. É quando eu entro no processo para orientá-lo. E aí, detectado o problema, eu comecei a orientá-lo no sentido de fazê-lo voltar a ser aquele menino que era um menino feliz, estudioso, dedicado. Então eu fui trabalhar nesse processo, chamei a madrasta, conversei, ela, não, eu quero ficar com ele, mas legalmente eu não tenho nenhum direito sobre ele, quem tem direito é o pai. O pai não queria deixá-lo com a madrasta porque acreditava que a mãe do menino, que morava fora do país, poderia vir buscá-lo e tirar a guarda do pai, então ele ficaria sem o filho. Mas aí eu acabei convencendo o pai, a gente foi trabalhando em cima disso e ele voltou a morar com a madrasta e os 2 irmãos e voltou para o caminho do bem, voltou a ser um menino normal, estudioso, dedicado. E o que aconteceu? Se tornou um adolescente feliz e hoje, passado muitos anos, ele é um homem de sucesso. Então foi a minha interferência como orientador, foi a minha percepção na hora do que estava acontecendo que fez a felicidade desse garoto. Que magnífico. E você, como psicólogo, educador, como que você vê essa onda de violência que está surgindo, principalmente aqui na nossa cidade de São Paulo? Eu acredito que se as famílias, as escolas, os nossos governantes investirem no jovem, tá? Orientarem bem, educarem bem os nossos jovens, a gente acaba com isso. Para finalizar, eu queria que você deixasse um pensamento para o pessoal de casa, alguma ideia que seja sua, alguma coisa que você defenda. Eu defendo a fé no jovem, eu acredito no jovem, eu acredito que a união, escola, família,
pode fazer os nossos jovens terem muito sucesso na vida adulta. Então eu acredito que nós devemos investir nos nossos jovens, nós devemos acreditar nos nossos jovens, educar os nossos jovens, pois eles serão os futuros governantes do país no amanhã. Certo. As pessoas interessadas no livro do Marcos Vinícius podem entrar em contato pela editora Arte e Ciência no telefone 253-0746 e também encontra na livraria La Selva, em alguns shoppings da cidade. Marcos, muito obrigada pela presença, foi um prazer recebê-lo. Obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigada, uma boa noite para você.